você. Olá, voltamos com o programa A Notícia de Frente, são 7h10. Vamos falar agora sobre a Procuradoria-Geral da República, que não quer que a Defensoria Pública requisite documentos públicos. Vamos entender melhor, então, essa situação com a repórter Nayana Bricá. Bom dia, bancada do A Notícia de Frente. Bom dia também a todos os telespectadores que nos acompanham. A Procuradoria-Geral da República não quer que a Defensoria Pública requisite documentos de autoridades e também da administração pública. Segundo a PGR, esta requisição de documentos feita pelas defensorias pode ser inconstitucional. Ainda segundo o órgão, essa requisição é feita sem autorização e o mesmo poder não é dado aos advogados públicos. A Defensoria Pública de Mato Grosso é contra a ação da PGR. A Defensoria, como toda a Defensoria de Mato Grosso, a Defensoria do Brasil, entende como uma iniciativa equivocada, né, do Procurador-Geral da República ao ingressar com essa ação, onde ele faz uma comparação da Defensoria Pública com a advocacia privada, né? Algo que, para quem conhece o trabalho da Defensoria, as atribuições da Defensoria, sabe que não tem muita relação uma coisa com outra, né? Embora a Defensoria Pública, em uma parte de suas atribuições, ela atua como os advogados atuam. A Defensoria Pública tem várias outras atribuições, além das atribuições que são definidas para a advocacia, né? E para exercer essas atribuições, a Defensoria Pública precisa de instrumentos, dentre os quais esse instrumento do que está sendo chamado de poder de requisição, né? A Defensoria Pública presta serviço para a população mais vulnerável, né? Tanto para as pessoas individualmente, quanto para grupos de pessoas vulneráveis. As pessoas que têm recursos financeiros e podem contratar um advogado, elas usam do recurso financeiro para conseguir essas informações, esses documentos que elas precisam para ter acesso aos seus direitos, né? Agora, as pessoas que não têm condições de pagar pelo acesso a essas informações, elas usam a Defensoria Pública. E como é que a Defensoria Pública vai conseguir ter acesso a documentos, a informações, se as pessoas que nós atendemos não podem pagar? São duas alternativas, ou é através do pedido da requisição que a própria Defensoria faz, ou seria a Defensoria Pública fazer esse pedido para a Justiça, para o Poder Judiciário, para que o Poder Judiciário fizesse essa solicitação. Então, a lei e a Constituição autorizam que nós, defensores públicos, nós possamos buscar essas informações diretamente. A Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos Federais também critica a ação da PGR. O ministro Alexandre de Moraes pediu vistas e suspendeu o julgamento que começou no último dia 12. Por enquanto, não existe uma data para o julgamento ser retomado. As imagens são de Marcos Xavier, com apoio técnico de Olavo Gualano, Nayana Bricá para a Notícia de Frente. Obrigada, Nayana. Kleber Lima, só para a gente entender, engessaria o trabalho da Defensoria caso isso passe? Olha, esse pedido é um despropósito, né? Até o ex-governador Pedro Táxi veio a público na semana passada defender as defensorias, com perdão da redundância, porque é uma prerrogativa, eu acho que é uma prerrogativa mais relevante que as defensorias têm hoje, que é mais discutível, é a prerrogativa de proposta civil pública, que até então era privativa do Ministério Público, né? De uns anos para cá, as defensorias ganharam esse poder. E agora, ela requisitar documento, a requisição de documento é essencial para a instrução dos procedimentos que eles precisam fazer. Então, não vejo muito sentido. O julgamento começou na quinta-feira, depois foi suspenso por um pedido de vistas, não sei se do ministro Fachin ou do ministro Alexandre Moraes, mas aí foi suspenso para ser retomado agora. Não vi muito ambiente, pelo que eu estudei desse assunto na semana passada, para que passe, né? Mas da justiça a gente precisa esperar para ver o que acontece. Essa questão de competência, existe uma pendência antiga já entre MP e Polícia Civil, né? Nos casos de inquérito criminal, policial, para dizer quem é, na verdade, o titular
da ação, o titular do inquérito, né? Existe até um questionamento no Supremo já bem antigo sobre isso. Tá certo, gente. Olha, vamos falar um pouquinho ainda da operação. Francamente, nós já temos aí algumas imagens, algumas fotos da operação, do trabalho da Polícia Federal, que iniciou na manhã de hoje. Nós temos imagens, então, da Polícia Federal nesse momento, durante a operação Francamente, que tem como objetivo o combate às fraudes na comercialização de caminhonetes na Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus possui incentivos fiscais em razão do estímulo dado pelo governo ao desenvolvimento regional. Tais benefícios resultam na venda dessas caminhonetes por um valor menor que o preço usual de venda das demais regiões do país. Já não há recolhimento de tributos federais e estaduais, como IPI, PIS, COFINS e ICMS. A legislação determina a permanência desses veículos exclusivamente na própria localidade e, caso haja saída para outros estados, os tributos deverão ser pagos e as restrições documentais retiradas após comprovação de regularização fiscal. Ou seja, então, gente, a fraude aí pode ser caracterizada na retirada indevida desses veículos exclusivamente na própria localidade. Então, imposto aí deixando de entrar, é isso mesmo, gente? Isso. Cabe saber qual é a conexão de Mato Grosso com esse esquema todo aí, que me chamou a atenção o valor total de R$500 bilhão, né, que teria sido o prejuízo para os cofres públicos nessa ação aí que está em conjunto entre PF e GAECO daqui do estado do Amazonas. Olha, tem uma informação aqui da própria Polícia Judiciária Civil que os clientes que adquiriram caminhonetes 0 quilômetro pagavam aproximadamente R$30 mil só por veículo. A prática causou um prejuízo estimado de R$500 milhões em tributos sonegados no período investigado. Bom, gente, essa operação ainda está acontecendo. Todos os outros telejornais darão ampla cobertura logo mais, principalmente também no Cadeia Neles. Agora, eu queria voltar aqui um assunto porque recebemos muitas mensagens. Nós tivemos uma participação aqui ao vivo pela internet com a deputada estadual Janaína Riva, falando sobre as dificuldades da criação do Conselho LGBTQIA+, e a população mandou aqui alguns comentários, alguns eu não vou nem poder ler, mas eu separei aqui alguns para que a gente possa voltar nesse assunto, porque incomoda muita população. E a deputada disse o seguinte, que a Assembleia Legislativa é a Casa de Leis estadual mais homofóbica. Ela nem disse a mais conservadora, certo, Kleber Lima? Ela disse a mais homofóbica. Vamos ver então aqui a opinião de alguns telespectadores. Vamos lá. Estou aqui, gente. Bom dia, não contra os LGBTs. Sei que eles têm direitos, mas tem coisas mais importantes do que fazer leis para LGBT. O que estão fazendo a respeito da menina de 2 anos que foi estuprada e torturada? Parabéns ao deputado que tirou esse assunto da pauta. As famílias em primeiro lugar. Não vejo conselho de valorização às famílias. Bom dia, bancada. A criação de conselho LGBT é dar continuidade à segregação que está se criando diante da incompetência de gerir o Estado com propostas de avanços. Cria-se a segregação para administrar como pacificador. O resultado disso virá em 10 a 20 anos. Grupos contra grupos. Bom dia, bancada. Historicamente dizendo, as minorias ou classes apartadas da sociedade comum já se discriminam, se otimizando. Tenho amigos que estão nesta situação e não é por isso que ele levanta uma bandeira de vítima. É o Anderson, lá do Cochipó. Já estou vendo a Janaína de forma diferente, positiva. É o Valdir aqui. Bom dia, bancada. Deputada Janaína disse que a Assembleia Legislativa é a mais homofóbica do país. Então, Mato Grosso tem uma sociedade preconceituosa? Responde aí, Kleber e Daniel. Aí, gente, podemos começar aqui com as mensagens respondendo. Diz aí, é isso mesmo então? Olha, ou não é isso, Daniel? Só pegando a parte que a deputada afirmou, é fácil, assim como eu sou branco, sou hétero, eu não passo pelos problemas que as minorias enfrentam. Então,
não vejo necessidade de se criar políticas públicas para quem já é padrão, né? O racismo no Brasil é muito arraigado e o preconceito contra a comunidade LGBT também é muito. Aqui o Estado é um dos que mais mata, mais tem crimes contra essa comunidade. Ou seja, eu vejo como necessário, sim, a criação de um conselho para se discutir a criação de políticas públicas ou de medidas para se tomar para que se avance na questão dos direitos. Não vejo, como ela mesma disse, a deputada, não vai ter oneração para o Estado, não vai custar dinheiro isso, né? E quem for contra tem que ter assento também no Conselho. O debate é salutar, ele é necessário, né? Então, a criação de um conselho é importante, sim, na minha visão. Tá certo. Kleber Lima, quer ponderar algo a respeito? Quero sim. Primeiro que as pessoas precisam entender, quando a gente fala em minoria sociológica, a gente não está falando em que tem menos gente. A gente está falando de pessoas que têm menos direitos. Essa que é a explicação que as pessoas precisam entender. Por exemplo, a gente fala que o negro é uma minoria sociológica, porque embora o negro seja a maioria da sociedade, ou pelo menos metade da sociedade brasileira hoje, ele tem menos direitos, ele tem menos acesso ao ensino superior, a cargos chaves no mercado de trabalho, é a maior parte da população carcerária, são as maiores vítimas do crime, etc. e tal. É por isso que a gente considera o negro minoria sociológica. Quando a gente fala na população LGBT, QI+, a gente está falando que tem menos homossexuais. Eu não sei. Eu diria para você hoje que eu não sei se tem menos homossexual do que heterossexual hoje. Não sei, não sei. Tem tanta gente que você, na sua família, provavelmente tenha, e você não sabe, porque a pessoa tem medo de se assumir, medo da sua reação. Quando você diz que assim, eu não vejo um conselho para defender a família, você por acaso acha que o homossexual não tem família? Ele nasceu de um pé de árvore, ele não tem pai, não tem mãe, às vezes não tem filho, às vezes não é casado num casamento hétero e é infeliz. Então assim, as pessoas precisam se informar. Respondendo a sua pergunta, será que a nossa sociedade é a mais conservadora? Eu não acredito que a sociedade mato-grossense seja a mais conservadora. A nossa Assembleia, sim. A nossa Assembleia, sim, por causa da influência desmedida das igrejas na política. O que o seu Sebastião Rezende, por exemplo, tem medo do LGBT? Ele tem medo do conselho por quê? Deputado, o senhor tem medo de que se o conselho for instalado, o senhor vai virar gay? Qual que é o medo que o senhor tem dos homossexuais? Qual que é o medo que o deputado Catani tem dos homossexuais? Porque já está virando medo. Só isso pode explicar. Eu vinha acreditando que o único medo de vocês não era nem medo, era conveniência para ganhar voto. Mas na medida do radicalismo que esses deputados atuam contra a população LGBT, eu estou achando que é medo, insegurança. Tem um vereador em Cuiabá propondo o dia do hétero. Por acaso o hétero é minoria sociológica? O senhor precisa... Qual que é o drama que o senhor vive, vereador Pacola, de ser homem, de ser hétero? O senhor tem qual dificuldade? Conta para nós a sua dificuldade de ser hétero para o senhor precisar de um dia específico no ano para discutir os dilemas do homem hétero, da mulher hétero. O senhor está com dificuldade aonde? Na fila do banco, do salão de barbeiro, para fazer a sobrancelha? Qual que é o drama do senhor, para o senhor propor? Então, assim, é medo, essa é homofobia, medo do LGBT, isso tem nome, homofobia, que é considerada crime no Brasil. Então, meus amigos, eu acho que a gente precisa de menos demagogia. Eu acredito que boa parte desses aí estão atrás de votos sim. No caso do Sebastião Rezende, eu não tenho dúvida. Só quer garantir voto da igreja, como o Vitório Gale, que chegava a dizer que os desenhos animados eram todos gays. Foi condenado a pagar indenização aí por falar bobagem demais. Atrás de voto. Voto de quem? Dos incautos, dos desavisados, dos preconceituosos, como todos eles. E abram o olho, vocês que têm preconceito com homossexual. Olhe direitinho na família de vocês que vocês vão encontrar, está sujeito a encontrar várias pessoas homossexuais que ainda não se assumiram por medo do seu comportamento, inclusive.
Tá certo, Kleber Lima. Olha só, gente, algumas mensagens estão chegando aqui, mas nesse momento aqui não vai nem ser possível separar e é sobre esse assunto, porque ele mexe sim com a sociedade, mas tem alguns aqui dizendo que são favoráveis e outros são contra mesmo, em nome da família, da proteção à família. E eu queria até mesmo falar sobre o Auxílio Brasil, mas não vai dar tempo, porque começa hoje o pagamento. Começa hoje, não muda nada por enquanto. Você que já recebia o Bolsa Família, não precisa fazer fila, não precisa fazer nada. Você vai receber igual, apesar de ter mudado de nome. Inclusive o cartão é o mesmo, com o tempo que vão ser substituídos os cartões e tal. E você que não recebia, se quiser receber, procura um CRAS para obter informações e se cadastrar no CadÚnico. Só a questão do valor, Luciana, não vai ser aqueles R$400. Isso deve ser posteriormente, a partir de dezembro, porque se passar no Congresso, no Senado. Tá certo, gente. Olha só, bom, tô aqui olhando a hora, já acabou o tempo, mas eu vou ler sim algumas mensagens, tá? Dia do hétero é piada. Kleber Lima, parabéns pelas palavras. Bom dia. Para ajudar o Kleber, o IBGE divulga que 7% da população brasileira se assume como gays. Gente, olha, amanhã nós podemos falar sobre esse assunto e também, principalmente, sobre o Auxílio Brasil. Fiquem com Deus. Até amanhã, 6 horas em ponto, aqui nesta bancada.